Boa noite, a paz do Senhor. Eu não me canso de dizer que esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos nos alegrar e regozijarmos nele. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E eu quero antes, porém, deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmos 125, que nos diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a minha confiança e deve ser a sua também. Nós não vamos nos abalar. Amém? Glória a Deus. Pai, nós nessa noite queremos apresentar cada um dos nossos ouvintes, Senhor. E te agradecer, Pai, por cada um deles, Senhor. Também, Pai, em nome de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, perdoa nossas faltas. Pai, nesse momento nós queremos apresentar um louvor para Ti, Senhor. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o louvor deste lugar, Pai, como cheiro suave à sua narina, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão a nos ouvir nesse momento, Pai. Os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, Pai, alcança cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos exaltar o Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bendito, Senhor. Seja adorado nessa noite, Pai, por cada um desses nossos irmãos que nesse momento, Pai, está se adorando o Senhor, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Teu nome é sempre eterno. Teu nome é maravilhoso, Deus. Ó Espírito de Deus, envolve cada um dos nossos irmãos, envolve cada um daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Seu reino, aleluia. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Aleluia. Quando eu paro para pensar que na cruz ficou o nosso pecado. Foi lá na cruz que Jesus padeceu toda a dor por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar livres, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Aleluia, foi lá na cruz. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Na cruz,
Aleluia, está consumado. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, mais uma vez, nós vamos prestar esse culto para o Senhor. Em uma noite de celebração, que é a ceia do Senhor. E com alegria nós queremos cultuar o Senhor junto com meus irmãos. Como sempre eu falo, ainda nas suas casas, mas creio eu, brevemente estaremos juntos, mas vamos fazer essa ceia ao Senhor. Antes de eu orar para começar o culto, só para me não esquecer, eu vou dar um aviso e eu creio que no final eu vou reforçar, porque algumas pessoas não assistem no início, outros no final, mas por isso que eu falo sempre no início e falo no final. Eu conversei com o Carlinho, os irmãos aqui da igreja sabem quem é, para ele, junto com Mônica, fazer uma reunião com os jovens e adolescentes aqui da igreja. Ainda que são poucos, mas eles precisam ser fortalecidos, que estão quase 2 meses sem nos reunir. Então eu queria os pais e mães, os pai e mãe, que são responsáveis pelos adolescentes aqui da nossa igreja, que assim que o Carlinho e a Mônica ligar para vocês, convocar, que vocês possam enviar os jovens e os adolescentes para Carlinho e a Mônica, orar com eles, dar uma palavra para eles, específica para eles. Como vocês sabem, são alguns, e eu posso esquecer alguns, assim rápido está vindo na minha cabeça o Daniel, a Daniela, a Evelyn, a Dirle, a Edu, o Edward, que é irmão da Dirle, o Lucas, a Vitória. Inclusive eu queria incluir também a Thaísa, filha da Thaís, e os mais que eu esqueci nesse momento. Vocês sabem quem são, para que vocês, provavelmente por esses dias, o Carlinho e a Mônica vai entrar em contato com vocês. Não sei como que ele vai fazer, se vai só um dia só com os meninos, outro dia só com as meninas. Eles sabem como vão fazer, ou se vai trazer o grupo todo junto, ou vai trazer 2 dias grupo separado, ou vai trazer os 2 grupos, Carlinho vai ficar com os meninos e Mônica com as meninas. É para orar com eles, fortalecer eles. Então eu peço aos pais que ajudem os seus filhos e mandando eles, trazendo esse dia que o Carlinho vai entrar em contato com vocês e a Mônica, para que nós possamos fortalecer nossas crianças, para eles, porque eles estão muitos dias sem estar aquela convivência de igreja. E eu orando, senti isso no meu coração de chamar a Mônica e o Carlinho para fazer uma reuniãozinha. Eu sei que nós não podemos ficar aglomerados por enquanto, mas vai ser uma reunião que eu já passei para Carlinho com sabedoria, deixar eles separados. Eles vão ficar com cuidado, creio eu, e Carlinho vai saber, e Mônica, como administrar isso, tá bom, queridos? Então, por favor, quando Mônica e Carlinho entrar em contato com vocês, envie suas crianças para eles ser ministrados por Carlinho e a Mônica.
E Deus vai abençoar o Carlinhos e a Mônica, porque está se disposando para fazer a obra do Senhor. E vai abençoar vocês também, que está liberando seus filhos para ficar um momento aqui na casa do Senhor junto com o Carlinhos e a Mônica. Tá bom? Provavelmente eu no final eu vou reforçar esse convite. Como eu sempre falo, que às vezes tem algumas pessoas que ouvem no final, outros no início, então eu vou comentar de novo. E se porventura você já tiver alguma curiosidade sobre isso, já entre em contato com Mônica e Carlinhos sobre isso que eu estou passando para vocês. E aí sim ele vai acertando com vocês, tá bom? Vamos orar agora para a gente iniciar o culto. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graça te dou, Senhor, nesse momento. Hoje é uma noite de ceia e nós queremos, Senhor, junto, alguns a distante, aliás, todos distantes, Pai. Eu ia dizer alguns distantes, outros perto, não, mas todos estão distantes, a não ser os familiares que estão dentro da sua própria casa. Mas alguns até nessa distância ainda está sozinho, que não tem familiar por perto, mas o Senhor é o nosso companheiro, o nosso amigo, está conosco, como o Senhor falou na tua palavra, que estará conosco todos os dias. E verdadeiramente, Pai, o Senhor está conosco. E nessa noite, Pai, nós estamos fazendo essa primeira oração em público, te pedir a tua direção, a tua graça, que nós queremos prestar esse culto para ti. Pai, faz a tua obra em nossas vidas, nos lares, nas casas, traz a tua direção, a tua paz, a tua orientação. Jesus querido, eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Repetindo, 2 Reis, capítulo 4. Como eu sempre falo, normalmente as pessoas que é do nosso convívio diário já sabem mais ou menos até onde nós vamos ler. Durante o dia você já sabe até qual é o texto base que nós vamos ler. Então, eu creio que para muitos não tem nem dificuldade, que já leu hoje, já marcou. Quando acordou de manhã já leu o texto do dia. Então já tem uma ideia do que nós vamos ler hoje. Então vamos lá. O título nos diz assim, ó, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então nos diz a Bíblia, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ela temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilha a todo teu vizinho, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus
Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos e vivei do resto. Amém? Oremos mais uma vez. A oração nunca é demais. Senhor, acabamos de ler o texto da tua palavra. Te pedimos a tua direção, a tua orientação, Pai. Não deixa, Pai, que nós fujamos de nenhum dos seus desígnios, dos seus planos estabelecidos para a tua igreja nessa noite. Mas tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai, para nós, possa ser cumprido. Pai, nos orienta, nos dirige, que eu possa, nesse momento, levar meu pensamento cativo ao trono da graça. Eu possa ser como uma pena na mão de um destro escritor, que possa escrever aos corações nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto nos fala, que é um texto até conhecido já por muitos da igreja, de uma mulher que eles eram cristãos. Se traduzir para o dia de hoje, eles eram crentes. Eles andavam com Deus, porque a Bíblia relata aqui. E eles andando com Deus, eles entraram em dificuldade. Isso mostra que você pode andar com Deus. Pode, não deve andar com Deus. Poder é uma coisa, dever é outra. E nós devemos andar com Deus. E esse casal aqui andava com Deus. Principalmente o marido. Não fala muito a respeito da mulher, mas eu vou mostrar para vocês e enfatizar que fala a respeito do marido, que ele andava com Deus. Quanto a ela, a Bíblia não diz muito se ela andava muito seriamente com Deus. Mas o marido, a Bíblia é clara em dizer, que eu vou mostrar isso para vocês. Mas, no entanto, mesmo ele andando com Deus, a morte chegou na casa dele e ele o ceifou. Número 1. Segundo, após a morte, veio uma provação, porque eles não eram uma família abastada. Se a gente ler o texto, vão ver que eles eram uma família bem humilde. E, no entanto, a Bíblia diz, que eu vou ler de novo para você, nessa meditação, diz assim, que certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas. Então, nos diz que ele era discípulo de Eliseu. A Bíblia diz, mulher de um dos discípulos de Eliseu. Então, esse homem caminhava com Deus. Esse homem via Eliseu fazendo milagres. Esse homem andava na presença de Deus. Porque a Bíblia diz, aqui bem claro, olha bem o que a Bíblia diz. Como eu posso garantir que ele andava na presença de Deus. Vou ler de novo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que ele temia o Senhor, isso quer dizer que ele andava na presença de Deus. Ele tinha uma vida pautada. Primeiro, ele tinha um exemplo de quem era Eliseu. Eliseu era aquele que foi o sucessor de Elias, que pediu dupla unção, que ressuscitou morto. Sarou a água que estava com veneno, morta. Tirou o veneno da panela. Sarou aquela água morta que estava intragável, amargosa. Depois curou o povo que comeu o veneno que estava na panela e ninguém morreu. Fez flutuar o machado. Machado, você sabe que é de ferro. Então aquele homem via milagre na mão, Deus trabalhando através de Eliseu. Fora disso,
viu Eliseu com uma palavra curar Naamã, aquele leproso. Então, ele via milagre através de Eliseu. E aquele homem temia o Senhor. No entanto, aquele homem vendo tantos milagres, e a Bíblia diz que ele era discípulo. Naquele tempo, discípulo, eles andavam juntos, caminhavam perto de Eliseu. E chegou a morte na casa daquele homem. Aí você me pergunta, como é que pode? Deus tem os seus desígnios, os seus planos. Deus sabe o que faz. Aquele homem não era um qualquer, não era um pecador que não tem responsabilidade com Deus, não. A Bíblia é bem clara quando diz aqui que a Bíblia, ela fala o que é. Quando a Bíblia diz aqui, que eu vou ler de novo, ele temia o Senhor, quer dizer, ele andava nos caminhos do Senhor. Ele ouvia o que Eliseu ensinava e levava para a prática. Isso que é temer o Senhor, é ouvir o que o seu líder fala, pela palavra. Não é o que dá conselho da sua cabeça, não. Isso aí é bobagem. Não é conselheiro do que eu acho, do que eu vi, não. O que eu estou falando aqui, pela palavra. Então ele ouvia o que Elias ensinava. E diz que ele, pela Bíblia, entendemos que ele guardava no seu coração, porque ele temia o Senhor. No entanto, sendo um homem de Deus, a morte chegou na sua casa. A morte esteve lá. E agora, como ele era o sustento da casa, e ele morre, e agora? Como é que fica? E a Bíblia é bem claro que diz que ele tinha uma esposa e 2 filhos. E diz a Bíblia, quando ele morreu, nos diz aqui, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para ser escravo. Então, ele estava com dívida. Não sabemos se essa dívida foi contraída enquanto ele estava vivo ou depois que ele morreu. A sua esposa, que era viúva, começou a se endividar, porque naquele tempo, coitado da viúva, ela não tinha apoio financeiro nenhum. Quando se tornava viúva, a vida dela ficava uma penúria, porque não era como hoje, que tem pensão, que tem um suporte financeiro do governo para ajudar, não. Naquela época, quando a viúva estava em dificuldade, tinha que esmolar, ou então o parente tinha que assumi-la. Fora disso, ela ficava em total penúria e miséria. E essa mulher agora viu que ela estava em dívida. Como eu falei, não sei se essa dívida, que a Bíblia não relata, foi feita na época que seu marido ainda estava vivo, ou depois que ela morreu, que ele morreu, ela foi contraindo dívida. Mas o que o mais importante aqui, que ela estava totalmente endividada. Totalmente endividada, a ponto que naquela época era diferente de hoje. Quando você estava muito endividado, eles levavam as pessoas, filhos, para quitar a dívida. E aquela pessoa ficava escravo daquele credor. Então o devedor ficava escravo do credor. Então, até cumprir toda a dívida que ele devia. Então aquela mulher ia perder, além de ter perdido o seu marido, porque a morte o levou, agora vai perder os seus 2 filhos. Viúva, porque o seu marido já tinha ido embora, agora ainda perde
ia correndo o risco de perder seus 2 filhos, porque o credor é sem misericórdia. É igual um agiota hoje, não tem misericórdia. É igual o banco. Deveu, vai ter que pagar. Deve, ele não tem misericórdia. Vai ter que pagar. E naquela época ainda é pior ainda, que eles iam em casa, pagavam os bens, tudo que a pessoa tinha, se não tivesse nada, levava parente para ser de escravo, para cumprir, até pagar toda aquela dívida. Então aquela mulher ficou em desespero, perco meu marido, agora vou perder meus 2 filhos como escravo. Só que ela tinha uma grande vantagem, que seu marido andava com Deus. Querido, já a primeira lição que aprendemos aqui, problema vai bater na minha casa, na sua casa, todas as nossas casas. Nós não estamos livres dos problemas. Mesmo você sentadinho na sua cadeira, sem virar o pescoço nem para a direita, nem para a esquerda, e com a mão forte em cima da mesa, vou ficar assim nessa posição até morrer. Porque você não consegue, estou pegando como exemplo, o problema de certa forma vai aparecer. Queira você querer o problema ou fugir dele, ele vai te achar. Não tem como o problema não vir. Seja ele a diversas formas, os problemas sempre nos sobrevêm. Se tendo santidade ou não, os problemas nos vêm. Você vivendo numa família ou vivendo sozinho, os problemas sobrevêm, doença vem, situações adversas que você não espera sobrevêm. Como esse casal, talvez tinha uma vida toda arrumadinha, toda certinha, uma mulher, um marido e 2 filhos, uma família padrão, ele andando nos caminhos do Senhor. O dia que Eliseu fazia os cultos, ele estava ali, ouvindo. Ele era membro da igreja de Eliseu. Eliseu, seu pastor. E ele ali, um homem de Deus que temia o Senhor. Como a Bíblia diz, que era discípulo do profeta, quer dizer, membro da igreja do pastor Eliseu. Tudo certinho, mas a morte vem e pega ele. Agora a família dele embola tudinho, vira de ponta cabeça. De repente os problemas, as dificuldades caem de solavanco na casa dele. Isso não acontece conosco? Não acontece com você? Você pode dizer, está amarrado, eu rejeito, em nome de Jesus. Não, meu querido. Os problemas ali vêm, não é porque você não presta, não é porque você é ruim, não. Faz parte do transcorrer da vida. Os problemas nos sobrevêm. Agora, mas só que eu quero mostrar dentro desse texto aqui a diferença que diz em Malaquias entre o que serve a Deus e o que não serve. Está lá em Malaquias, nos diz, capítulo 4, versículo 16, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja bem o que eu falei, problema sempre vem. E vem de repente a hora que nós não esperamos, está tudo certinho, veio, estou pegando como exemplo desse homem, discípulo, indo na igreja, assistindo o profeta, que seria o pastor Eliseu, homem de Deus, vendo o milagre, de repente a morte que a Bíblia não nos descreve, porque ele morreu e como foi, simplesmente ele é ceifado. E ela, pelo que nós vemos aqui, ela era do lar, não tinha emprego. Os filhos viviam ainda debaixo do sustento do pai, talvez seja, comparando para o dia de hoje, talvez seria até menor ainda. Então, da noite para o dia, as coisas desorganizaram o seu lar, a sua família, sua economia. E o único bem agora que ela tem é 2 filhos. E o credor, que era quem era o dono da dívida, era o dono do dinheiro, era o dono da situação que estava no comando, falou, não, vou levar seu filho.
A dívida vai ter que pagar. Ele morreu, o problema é dele, mas a dívida vai ter que pagar. Mas aí, querido, ela tinha um álibi, e nós devemos ter. Tinha um socorro. Ela socorreu Eliseu. Eliseu ia passando, ela falou, Senhor Eliseu, profeta Eliseu, pastor Eliseu, olha, meu marido morreu. E agora estão querendo levar escravo meus filhos. E aí, como é que vai ser? Mas aí ela tinha uma força para questionar mais ainda, porque ela disse assim, e meu marido andava com Deus, hein? Era temente. Era seu discípulo, mas não era alguém que vinha na igreja esporadicamente, não. Não tinha uma vida razoavelmente crente, não. A Bíblia diz bem claro, ele temia Deus. Em outras palavras, ele andava com Deus. Os dias dos cultos ele estava ali. Lembra, Eliseu? Você vê que Eliseu não pergunta assim para ela, mais ou menos, quem é ele? Qual o nome dele? Fala mais ou menos como é que era a imagem dele. Você não vê Eliseu questionando. Por quê? Porque ele era um nascido. Estava próximo a Eliseu. Então, era uma constância. Eliseu já conhecia ele. Você vê que ela falou assim, ó, ele temia o Senhor. Eliseu não questionou. Porque Eliseu conhecia a integridade desse homem. Sabia que nos cultos do pastor Eliseu, ele estava lá. Você não vê Eliseu questionando quando ela apresentou assim, ó, ele era teu discípulo e temia o Senhor. Calou a boca do pastor Eliseu. Em outras palavras, talvez Eliseu do seu interior disse assim, é verdade. Esse homem era um exemplo na nossa igreja. Estava constante ali. Com certeza Eliseu perguntou ali naquele momento ao Senhor, que ele não tomaria atitude assim inesperadamente, sem saber qual é a direção do Espírito Santo. Com certeza Eliseu ali já estava orando, Senhor, o que eu falo, o que eu faço? Qual a direção que o Senhor me diz? Eliseu, você vê que Eliseu não questionou, como eu falei já, a integridade espiritual, estou dizendo integridade moral lá fora não, espiritual. Eliseu nem perguntou, como é que é o nome do seu marido? Poxa, mas seu marido quase não vê ele na igreja. Muitas vezes tinha um culto, não, Eliseu não questionou nada. E quando Eliseu não questionou, porque o Espírito Santo sabia que era verdade aquilo. E Eliseu confirmou. O silêncio de Eliseu estava ratificando, confirmando. O silêncio aqui da Bíblia, o silêncio de Eliseu estava ratificando verdadeiramente que aquele homem temia o Senhor e era discípulo mesmo. Discípulo, sabe o que quando a Bíblia diz discípulo, sabe o que é? Anda perto. Anda junto. Por isso que ela falou assim, ele era seu discípulo. Sabe o que quer dizer isso? Ele andava perto de você. Constantemente, quando você estava palestrando, ele estava lá sentado te ouvindo. Só levantava e vinha embora quando você acabava a reunião, Eliseu. Ele estava lá. E agora? Ele morre e nos deixou, nós estamos endividados. Querido, aí Eliseu parou. Eu creio que a Bíblia responde bem rápido aqui. Mas creio eu que aí há um momento de meditação, de Eliseu ficar perguntando ali ao Senhor qual seria a atitude que ele deveria tomar. Aí o Espírito Santo trouxe uma revelação para Eliseu ali na hora, no interior, no coração de Eliseu. Pergunta a ela o que ela tem em casa, que eu vou fazer um milagre. Aí Eliseu perguntou a ela, o que a senhora tem em casa? Aí ela responde para Eliseu, tem nada. Olha só o que ela respondeu para Eliseu. Vou ver dentro na Bíblia. Está lá no versículo 2. Eliseu perguntou, o que hei de fazer? Diz-me, o que tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Eliseu também não tinha dinheiro não, porque senão ele metia a mão no bolso, toma aqui, vai lá.
Ele não tinha dinheiro também não. Que Eliseu, como homem de Deus, ele puxaria o dinheiro e daria para ela. Mas ele também não tinha. Aí ele perguntou o que hei de fazer. Em outras palavras, ele estava orando ali, perguntando ao Senhor em espírito, perguntando ao Senhor, o que eu vou fazer com essa mulher, Senhor? Qual é a direção, querido? Muito bom quando a gente espera a direção do Senhor. Tem gente precipitado, dá conselho que o Senhor não mandou dar, toma atitude que o Senhor não mandou tomar, fala o que o Senhor não mandou falar. Mas Eliseu mostrou a fraqueza dele como homem. Ele não se falou, vou resolver. Não, ele falou, o que hei de fazer? Ele mostrou que ele dependia do Espírito Santo, dependia do Senhor, dependia de Deus. Ele mostrou a nossa fragilidade humana. O que é isso, querido? Diante de um problema, Eliseu mostrou que ele dependia da solução do Senhor. Quando vem os seus problemas, você busca o Senhor a direção? Você espera a resposta do Senhor? Ou você sai atropelando tudo, tomando decisões com a sua própria cabeça? Ah, vou sair mesmo. Já saí, já fui, já era. Que isso? O Senhor mandou você sair? Está na hora de você tomar decisões. Você espera a decisão do Senhor para a sua vida, para saber o que você deve fazer. A Bíblia diz que Davi sempre ganhou guerra, nunca perdeu uma batalha, mas sempre ele perguntava ao Senhor, Senhor, vou ou não vou? Está na hora ou não? O Senhor dizia para ele, fica. Aí depois o Senhor dizia, vai agora. Então ele sempre ganhava a guerra porque ele esperava o tempo do Senhor, a direção do Senhor. E nós somos precipitados. Dormimos, acordamos, pensei isso, é isso que eu vou fazer. Isso você pensou. Mas é o que o Senhor está dirigindo para a sua vida. E Eliseu ficou aqui pensando. E aí falou para a mulher, mostrou a sua fragilidade. O que ele de fazer? Eu não tenho solução. Nesse momento, ele estava buscando no Senhor a direção. Aí o Senhor falou para Eliseu, manda ela buscar vasilha. Ele falou, o que você tem em casa? Ah, só tem vasilha. Vazia e um pouquinho de azeite. Aí Deus falou para Eliseu, é esse pouquinho de azeite que eu vou multiplicar. Querido, Deus não precisa de muito, é o pouco que Ele faz milagre. Aí falou, pega esse pouquinho de azeite que você tem e pega as vasilhas que você tem. Ah, tem poucas vasilhas, então pede emprestado. E ela começou a pedir, mandou os filhos pedir emprestado as vasilhas vizinhança. Isso é loucura. Se ela tem um pouquinho de azeite, para que ela ia pedir que você vê que olha a Bíblia, ela não questionou para Eliseu. Que isso, Senhor Eliseu, profeta, pastor Eliseu? Para que eu vou pegar essa vasilha? Eu não estou entendendo nada. Não, simplesmente, você vê o texto aqui, ela não questionou não. Ela foi lá e mandou seu filho, vai lá, começa a pedir vasilha emprestada aí. Ela não sabia nem o que ia ocorrer. Ela até agora, Eliseu não tinha revelado nada para ela. O Espírito Santo falou para Eliseu, Eliseu deu a ordem a ela. Simplesmente, Eliseu diz lá no versículo 3, pede emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Uma pessoa que não tinha nada podia questionar. Que isso, senhor Eliseu? Que isso, pastor? Se eu já não tenho nada, eu vou pedir vasilha vazia, eu tenho que pedir vasilha cheia de comida. Eu tenho que pedir vasilha cheia. Vazia por vazia, lá em casa está tudo vazio. O senhor manda pedir vazia. Eliseu, irmão, Deus faz coisas que nós não entendemos. Você tem que confiar no Senhor. Desperta a tua fé. Hoje, os milagres pertencem ao Senhor. Deus faz coisas que a mente humana não explica. E olha o que eu falei, vou reforçar dentro do versículo. No versículo 4, no versículo 3 e 4,
Eliseu disse assim para ela no versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos. Deita o azeite em toda aquela vasilha e põe à parte o que estiver cheia. O que Eliseu falou para ela? Entra para dentro do seu quarto e começa a pegar aquele pouquinho que você tem e encher a vasilha. Sabe o que? Que ela não podia questionar, não. Que é isso, Eliseu? Você está doido? Aqui é um copo d'água. Olha para aqui. Eu só tenho esse pouquinho d'água. Assim que ela tinha um pouquinho de azeite, vou começar a encher todas as vasilhas com esse pouquinho. Se não cabe nesse, como é que eu vou botar nos outros? Eliseu, irmão, a fé é assim, é loucura para os que se perdem. A fé vê o invisível. A fé faz coisas inexplicáveis aos olhos e ouvidos humanos. Use a sua fé, meu irmão. Use sua fé, meu irmão. Aquela mulher podia questionar, por exemplo, só estou com um pouquinho de azeite. Vou lá para dentro do quarto com meu filho, vou passar vergonha lá. Meu filho vai dizer, mãe, por que a gente está entrando para dentro desse quarto com esse pouquinho de azeite? Que coisa esquisita é essa, mamãe? Na senhora mandou pedir vasilha emprestado. Vão passar vergonha. Não, meu irmão, glória a Deus. Ela creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do homem. Quando um homem de Deus, eu estou sendo usado para falar com você. Você dentro da sua casa, você está crendo? Está recebendo essa palavra profética para a tua vida? Eu creio que o Espírito Santo está falando alguma coisa com você. Você está recebendo essa palavra por fé? Não, é isso, o Senhor está falando comigo. Está me dando em direção nessa situação. Aquela mulher não questionou, não. Entrou para dentro do seu quarto, fechou a porta junto com os dois filhos, falou assim, filho, pega lá aquele pouquinho de azeite, ele pegou. Aí bota essas vasilhas vazias aí. Receba aí, meu irmão, a direção do Espírito Santo. Começa a encher. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E o azeite está aqui no mesmo lugar daquela que ela trouxe, que estava só um pouquinho. A Bíblia diz que só tinha um pouquinho. Vai enchendo. E vai enchendo. E enche vasilha, tira vasilha, enche vasilha, tira vasilha, enche vasilha, tira vasilha. E a mulher dizendo, filho, traz uma vasilha. Filho, traz uma vasilha. Que coisa é essa? Você olha que ela não ficou assim, não estou entendendo. Esse azeite não acaba dessa vasilha. Não, ela não questionou, ela obedeceu. Fé é isso, é obedecer. Não questionar sua razão, não. O que os olhos vê, não. Querido. E ela foi enchendo, foi enchendo. A Bíblia diz que encheu toda a vasilha. Aí quando acabou de encher tudo, ela falou para o meu filho, traz mais vasilha. Aí o filho falou, mãe, não tem mais vasilha. Pedi já a vizinhança toda. A Bíblia não diz aqui, mas creio eu que foi muita vasilha. A Bíblia não diz a quantidade de vasilha que foi cheia. A Bíblia não exagera nem diminui. Ela é exato o que ela diz. Ela diz, foi muitas vasilhas, foi muitas vasilhas. Então, ficou aquilo cheio de azeite. Aí o que disse Eliseu? Vai lá, pega esses azeites, vende, paga sua dívida e vive, e vai viver com o que sobrar. Por resto, quer dizer, querido, ó, tá lá no versículo 7, vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Sabe o que é isso? Azeite, só para vocês saberem uma coisa, o azeite era a gasolina daquela época, era o petróleo daquela época, porque o azeite dependia da comida para lubrificar o rosto, embelezar e para acender o lampião. Tudo era feito do azeite. Então ela ficou com uma indústria. Querida, ela ficou rica. Quem queria acender o lampião, vai lá na casa da esposa da viúva. A viúva que foi servo do profeta, que aí quem não fala o nome, que ela vende azeite, que vai viver do resto, quer dizer, ela virou uma comerciante de azeite. Todo mundo ia lá comprar azeite a ela, agora. Porque ela tinha azeite sobrando, falou que encheu todas as vasilhas.
vai viver do resto, quer dizer, ali ficou azeite, ela vendendo, os filhos tranquilos, pagou as dívidas e ainda passou a viver. Ela só tinha um pouquinho. O que você tem hoje? Você tem um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança? Deus vai multiplicar nessa noite. E também sabe o que aprendemos aqui, querido? Que eu quero trazer também uma lição para você, que a Bíblia diz que aquele homem era servidor de Elias, ou andava na igreja do Eliseu. Eliseu, perdoe. Era, que a Bíblia diz bem claro aqui, olha só, vou ler de novo. Meu marido, teu servo, morreu, tu sabe que ele temia o Senhor. Não, mas vou ler no início. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, discípulo de profeta, quer dizer, discípulo de Eliseu, clamou Eliseu e disse que ele temia o Senhor. Então, duas coisas que eu quero mostrar aqui. Ele era da igreja do pastor Eliseu, que o pastor Eliseu era o sucessor de Elias, então ele que dirigia ali, e aquele homem era ali, discípulo ali, e como já falei, temia o Senhor, ele temia, respeitava o que estava escrito, ele levava ao pé da letra. E a Bíblia diz o que acontece com essas pessoas que é assim, seja o marido, mulher, que teme ao Senhor, serve ao Senhor, é fiel ao Senhor. O que a Bíblia diz? Vamos lá em Salmos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo 37. Abra sua Bíblia aí em Salmo 37. Versículo 23. Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Olha bem, vou lendo e comentando rápido, vou ser rápido por causa do tempo. Fosse na igreja eu demoraria muito mais. O Senhor firma os passos de um homem bom. Quer dizer, mas ele não morreu. Olha bem, a Bíblia diz, o Senhor firma os passos de um homem bom. Você nota que ele era bom, porque deu o testemunho dele e Deus não questionou, Eliseu não questionou e seus filhos não questionaram. Ninguém. A mulher comentou, ninguém questionou. Então a Bíblia ratificou que ele era um homem bom. O Senhor firma os passos de um homem bom e no seu caminho se compraz. Vai lendo aí. 24. Se cair, não ficará prostrado. Viu aí? Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor segura pela mão. Em outras palavras, ele pode até parecer uma doença, um desemprego, um problema. Se cair, ele não fica prostrado. Já era a minha vida, acabou para a minha família. A Bíblia diz que Deus, o poderoso, segura a gente pela mão. Não, você caiu, mas eu vou te levantar. E vai mais ainda, que eu quero que você leia. No 25. Fui moço, agora sou velho. Davi falando, eu fui moço, agora sou velho. Ele está dizendo assim, eu já tenho muita experiência de vida. É isso que ele quer dizer. Fui moço, agora já sou velho. Já tenho muita experiência de vida, já passei por muitas coisas, já vi quase tudo nessa vida. Aí ele diz ainda, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se cumpriu na vida desse homem. Ele morreu como justo, a família dele não ficou desamparado, e os seus filhos não foi mendigar o pão, não virou escravo. Isso se cumpriu na vida daquele homem. Por isso começa a história onde você pensou que eu ia falar sobre azeite, vasilha, não. Trabalhei mais hoje, o Espírito Santo me dirigiu para mostrar a vida que Deus toma conta daquele que tem uma vida pautada nele. Ainda que ele
morra, a Deus vai cuidar até dos seus que ficam. É isso que Deus colocou no meu coração sobre isso. Talvez, não estou dizendo que eu sou o melhor, nada disso. Me perdoe qualquer coisa. Eu nunca vi alguém comentar esse texto sobre isso que eu estou comentando. Só vejo as pessoas comentarem sobre vaso cheio de azeite, mas nunca vi ainda alguém comentar sobre a vida desse homem que o Espírito Santo colocou no meu coração, para me comentar como ele cuida de quem anda com ele, até dos seus que ficam. Foi isso que Deus quis colocar no meu coração. Olha como eu cuido. Quem anda comigo na minha presença, até dos seus que ficam nessa terra, por causa que ele foi santo, eu cuido até dos que ficam aqui. Porque a Bíblia não diz que a mulher era santa. A Bíblia não diz que os filhos eram santos. A Bíblia diz, só apresenta o pai. O pai que morreu. Então, por amor a ele, eles ficaram com uma fábrica de azeite, um depósito de azeite, e sendo o petróleo daquela época. Você vê, querido, como é importante andar com Deus, ainda que você morra, ainda que você aconteça, não estou dizendo que você vai morrer, mas estou dando um exemplo. As bênçãos permanecem de geração. É interessante isso, não é? Como ela fica. O pai já tinha partido, ainda por ele andar com Deus, as bênçãos ainda permaneceu aqui na terra, sobre os filhos. O histórico dele, quando pegou o histórico dele, falou assim, ó, pegou o histórico, Eliseu, a mulher e Deus, falou assim, temente a Deus, andava com Deus, estava na igreja do pastor Eliseu. Não, por causa dele, a mulher não fica desamparada nem seus filhos. Querido, isso mostra a força, a importância. Você pai, você mãe, você jovem, andar com Deus, como Ele cuida, como Ele toma conta. Não é pastor que toma conta, não. É o Senhor. Como Ele sabe cuidar do teu povo. Como Ele sabe cuidar da igreja. Pare de se preocupar com o seu futuro. Pare de ficar ouvindo a Globo que vai ser amanhã. Não estou dizendo que você não deva ouvir, que eu não sou Bolsonaro, estou contra a Globo. Não, quer ouvir, ouça. Mas estou dizendo, pare de ser manipulado que o amanhã vai ser terrível. Que amanhã, o amanhã, daqui um ano, Meu querido, Deus sabe tomar conta do seu amanhã. Do seu depois do coronavírus, daqui a um tempo. Não, querido, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Deus tomou conta dessa família e vai tomar conta da sua. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabe como fazer as coisas. Eu tenho que parar aqui porque é uma gravação, porque senão se torna cansativo para você em casa. Como eu sempre falo, se fosse na igreja, eu ia muito mais. Mas eu tenho que ter cuidado porque uma gravação se torna até um pouco cansativo, como eu falei. Então eu vou parar as minhas palavras. Mas que o Senhor venha te dirigir, venha te orientar, venha pegar como exemplo que o Senhor tomou conta da família desse homem que depois de morto, a mulher não mostrou nenhuma santidade dela nem dos filhos. Foi lá, buscou o histórico do marido. E Deus fez um milagre. Ela buscou do marido. Ela tinha vida com Deus, não sei, mas ela não apresentou isso. Ela apresentou do marido. Então Deus, por amor, aquelas crianças que era gerado daquele homem, aquelas crianças, que duas crianças, ó, vê que não foi por causa dela, não, por causa das duas crianças, porque ela era só esposa, ela não foi gerada por ele, mas porque aquelas crianças tinham o DNA dele, foi gerado por ele. Falou, não, por amor do meu filho, não desampara o filho dele, porque ele andou comigo, ele caminhou comigo, ele teve uma vida de santidade comigo. Querido, Deus não esquece. Está aqui, ó, que eu vou ler de novo e vou terminar. Fui moço, agora eu sou velho.
porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, Deus toma conta do presente e o futuro, seus filhos não ficam desamparados. Então é momento da gente descansar no Senhor. Amém? Vamos para a ceia agora. Eu acho que é o suficiente. Então agora nós vamos para a ceia. Aqui está a ceia. Eu vou tirar o pano aqui que está coberto. Nesse momento você vai preparando a sua em casa. Aqui está. Você viu que estava uma toalha aqui arrumada, que era o suco e o pão. Que nós vamos cear nesse momento. Prepara a sua ceia aí também. E como eu sempre falo, sempre leio. Por que eu leio sempre? Porque eu sempre falo isso. Fui criado desde criança, fui criado dentro da igreja. Fui criado no meio evangélico. E hoje, na igreja eu sempre falo isso. Poucos crentes sabem o que é ceia. Porque chegam na igreja, hoje atuais, pega o pão, pega o vinho, ora e toma e vai embora. Mas eu fui criado naquela igreja tradicional da Assembleia de Deus da antiga. E poucos crentes sabem o que é ceia. Então eu pensei comigo, falei, não. Normalmente as igrejas hoje pegam o pão e o cálice, levanta, ora. E os novos não sabem mais o que é ceia, simplesmente porque a igreja faz, e os antigos vão esquecendo. Então eu quis voltar à tradição como eu fui criado. Toda ceia, meu velho pastor, que já está na glória há muitos anos, ele lia o que eu leio na igreja. Eu não vejo mais as igrejas quase fazerem isso. Mas aquela igreja, eu vim de uma igreja tradicional mesmo, e ela fazia. E eu, por um período, eu também estava fazendo igual. Falei, não, vou voltar às raízes antigas. Toda vez que fazer ceia, vou ler. Mesmo que se torne enfadonho para alguns, mas a palavra de Deus se renova todo dia. 1 Coríntios capítulo 11. Ah, mas fulano não faz, não importa. Eu vou continuar com a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Amém? Então a Bíblia aqui nos ensina como devemos participar dessa ceia do Senhor. É um ato que o Senhor estabeleceu para a tua igreja. Não foi nós que estabelecemos, não, o Senhor estabeleceu.
Então nós fazemos uma ordenança do Senhor. Ele disse, toda vez que eu reunir, então nós fazemos isso. E hoje é um dia que nós queremos passear. Oremos neste momento. Pega o seu pão. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, pegar o pão que simboliza o teu corpo. O pão, Pai, que foi imolado na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor levou, Pai, as nossas aflições, as nossas dores. E agora pegamos este pão, Pai. Lembrando, o Senhor disse fazer isso em memória de mim. Lembrando o seu sacrifício, a tua dor, os seus sentimentos. O Senhor sentiu tudo ali, Pai. Sentiu o desprezo, a injúria, o cansaço, a fadiga, a dor. Tudo que um homem sente, o Senhor sentiu ali na cruz, para poder nos socorrer hoje. Não foi em vão o seu sacrifício. Hoje estamos aqui, Pai, fruto do seu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa noite. Nós comemoramos a tua morte e no terceiro dia a ressurreição. Pai, se temos pecados, como sempre temos, mas nesse momento nós te pedimos, perdoa-nos. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. E dá-nos graça para não vir fazer mais. Igual o Senhor disse para aquela mulher, mulher, vai e não peques mais. Que não venhamos repetir os mesmos erros, as mesmas falhas, para que o mês que vem tenhamos que nos consertar de novo. E nesse inteirinho, seja o dia da nossa partida ou da tua volta, que seremos. Então, Pai, que possamos andar em santidade, pureza de coração. Porque está escrito na tua palavra que o Senhor compraz, o Senhor vê o caminho de um homem bom. O Senhor ajuda que possamos ser esse homem. Pegar o exemplo desse homem que nós falamos agora, Pai, que era discípulo de Eliseu, homem que temia o Senhor e andava nos seus caminhos. A Bíblia fala pouca história dele, mas o pouquinho que fala, a Bíblia não questiona a vida desse homem, senão que esse homem tinha uma vida no altar do Senhor. Pai, que nessa noite possamos ter uma vida no seu altar, na tua presença, e perdoa nossos pecados. Consagramos esse pão agora, Pai. E a partir desse momento, simbolizando o teu corpo que foi velado, que foi morto por nós, em nome de Jesus, comamos juntos. Senhor, agora eu pego esse cálice, que é o símbolo do teu sangue, que foi morto na cruz do Calvário. Derramou teu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Teu sangue, o poder do teu sangue, Pai, nos limpa nesse momento, purifica. Pai, se tem alguma obra maligna no nosso corpo, alguma doença, algum mal, limpa a gente agora, Pai. Se tem algum sangue contaminado, que ao beber esse cálice, símbolo do teu sangue, nosso sangue também físico, possa ser purificado, assim como a nossa vida, Pai, espiritual, sejamos fortalecidos pelo Senhor. Pai, receba agora, Pai, esse cálice, assim como meu irmão está levantando dentro da sua casa o cálice, que o Senhor possa aceitar e receber. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Tomamos juntos. Eu quero terminar aqui, declarar, fica firme no Senhor. Eu vou orar, antes eu quero reforçar o aviso, antes de orar eu vou orar terminando,
que, como eu falei, que o Carlinho e a Mônica vai entrar em contato com os pais e com os adolescentes, os jovens. Então, para que eles se reúnam um dia aqui, qualquer um dia desses aí na igreja, que eu pedi Carlinho para orar com eles, fortalecer a fé deles, porque eles já estão 2 meses sem se reunir, sabe? Adulto enfraquece, imagina jovens com esse mundão que vivemos, celular 24 horas na mão, só coisas e não, quase nada presta que está ali. Então eu quero que Carlinhos se reúna com o Mônica, com eles. Então eu falei que ia falar no início e falar no final, só para reforçar o que eu já falei, tá bom? Vocês vão receber a ligação do Carlinhos, da Mônica, marcando o dia, a hora. Aí, pais, traga seu filho, não seja negligente não. Olha o que eu falei aqui, ó. Os filhos foram abençoados, iam virar escravos, mas porque o pai andava com Deus. A mulher, a Bíblia nem fala que ela andava com Deus, mas pelo menos se aí dentro da sua casa tiver essa responsabilidade de andar com Deus, Deus vai abençoar a sua casa. A Bíblia, como eu falei, a Bíblia nem fala da mulher. Vê a mulher pedindo, mas não, ela não diz assim, eu e meu marido era temente a Deus. Ela falou, tu sabe que o meu marido, ela fala bem claro, tu sabe que o meu marido era temente ao Senhor. Ela não diz assim, tu sabe que nós dois éramos tementes ao Senhor. Então ela nem coloca ela em evidência. Não sabemos se foi por humildade ou se ela tinha suas razões pessoais que a consciência o acusava para ela não se incluir. Mas uma coisa é, o ônus caiu todo sobre o marido. Mas Deus foi lá e honrou ele. Mesmo ele não estando aqui em memória, Deus honrou ele. E se você fazer isso, Deus vai te honrar também, em nome de Jesus. E você observa bem, para terminar, ela não diz que enquanto ela vivia, tinha dificuldade não. Ela só fala depois que o marido morreu. Quer dizer, depois que um santo saiu daquela casa, a dificuldade caiu. Olha, veja como é importante você andar com Deus. Amém? Vamos orar. Terminar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai. Nós te pedimos que tu venha fortalecer teus filhos, fortalecer a casa de cada um, dar força, vigor para eles continuar caminhando, mantendo-se de pé, avivado, cheio do Espírito Santo. Assim eu oro, Pai, e abençoa a vida dos seus filhos, que o Senhor venha guardar cada um de todo o mal, de todo ataque satânico, todo ataque maligno seja repreendido na casa dos teus filhos. Assim eu oro em nome de Jesus. E quarta-feira a gente, como eu estou fazendo, você tem visto, às quartas estou dando mais evidência, terá mais momentos de oração com vocês. Então quarta-feira estaremos aqui dando uma palavra pequena e tirando mais tempo em oração. Deus abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus.